Olá galerinha, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que vocês todos estejam bem. Eu tô voltando a gravar esse vídeo, vim gravar esse vídeo para falar de um assunto com vocês que tá no Brasil inteiro e é o que está se comentando no momento. Vocês acham que o que aconteceu em Brumadinho foi uma tragédia ou foi um crime? Bom, o que eu acho é que tudo que está acontecendo aí mostra muito bem essa tragédia e esse crime é simplesmente fruto de 16 anos de governo desse partido chamado PT, essa facção criminosa chamada PT. Eu, desde quando estou acompanhando o que aconteceu, esse crime que levou a essa tragédia toda, essas centenas de pessoas mortas, fui vendo tanto de comentários absurdos que saiu nas redes sociais e, sabe, baixo, vendo a Gleisi Hoffmann tentando culpar o Bolsonaro, o presidente que não está nem há um mês no poder, que não tem praticamente teve tempo ainda de organizar o país e que o que já fez nesses quase um mês de governo foi muito mais do que o PT fez em 16 anos. Isso só mostra como o PT aparelhou toda a máquina pública para conseguir ter frutos, dinheiro. E eu vou contar uma coisinha para vocês. Se vocês acham, petistas, esquerdistas e esquerdopatas, que a privatização é uma coisa ruim e que quando aconteceu essa tragédia começaram a usar os mortos, porque quando você vê uma tragédia dessa e comenta, olha aí o que a privatização faz, a privatização causou essa tragédia. Não. Eu vou explicar uma coisa para vocês. A Vale do Rio Doce foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso. Quando o Fernando Henrique Cardoso privatizou a Vale do Rio Doce, ela triplicou o seu patrimônio, parece que de 3, 4 bilhões, quase 100 bilhões de reais. Ou seja, ela tinha um presidente, um diretor lá, um comandante dela, era uma pessoa muito competente e que quando o governo petista chegou, ele começou a ser perseguido. E o governo petista que não queria que a Vale fosse privatizada, e foi pelo Fernando Henrique, começou a mexer os seus pauzinhos para começar a tentar reestatizar a Vale, ou seja, trazer ela de volta. E como ela fez isso? Já que já estava vendido, então como vamos reestatizar? O governo PT, e principalmente no governo Dilma, eles começaram a comprar ações da Vale. Então compraram as ações, inclusive através do Eike Batista, compraram muitas ações e se tornaram de novo co-comandantes. Ela é privada, mas na sua gestão toda, ela simplesmente de novo, voltou a ser, foi reestatizada, voltou a ser e ficar nas mãos do governo de Lula, que fez até conseguir substituir o presidente da Vale por um dos seus. E o Pimentel, que é petista e que era o ex-governador de Minas Gerais, foi todo um esquema junto com a Dilma, que lançou uma emenda para diminuir a fiscalização das barragens, entendeu? Tudo isso fez com que essa tragédia que já estava anunciada chegasse e deixasse o Brasil inteiro chorando pelas vítimas de Brumadinho. Já tinha acontecido em Mariana e isso tudo estava previsto porque tudo não era fiscalizado. Se criou uma emenda no governo Dilma para que a própria empresa se fiscalizava, ou seja, os fiscais do IBAMA, os fiscais muitas vezes eram comprados, foi molhada a mão de muita gente. Então, o que está acontecendo, o que aconteceu na Vale e esses mortos em Brumadinho simplesmente é a incompetência e a corrupção do governo petista. Então não venham me dizer e usar e ser sujos, como eu vi nas minhas redes sociais. Vocês que sabem que botaram coisas dizendo que olha aí, o Bolsonaro quer privatizar, o Bolsonaro está tirando. E outra coisa, essa conversa que o Bolsonaro está afrouxando as regras do meio ambiente, a fiscalização, é mentira. Todas essas regras, esses conjuntos de leis que tem para se fiscalizar esse tipo de coisa, elas são na nossa Constituição. E o Bolsonaro já disse
que vai respeitar a Constituição. Então, para quem não sabe disso, e não sabe que foi o PT que criou todo esse esquema de não, de molhar a mão de muita gente, e não, porque em todas as áreas do PT foi criado esquemas para se levar vantagem, para se diminuir fiscalização, favorecendo uma mineradora, porque a Vale é a maior mineradora, uma das maiores do mundo, e traz milhões de dinheiro para o Brasil. O governo Dilma achou que na área da segurança é preferível afrouxar na área da segurança para que desse outro lado entre mais dinheiro, entre propina, entre... Então, o que o governo Bolsonaro está fazendo, tomou de atitudes quando aconteceu esse problema, essa tragédia, esse crime, o governo Bolsonaro está dando um exemplo. Olha a diferença do que aconteceu em Mariana. Em Mariana, a Dilma levou 10 dias para fazer alguma coisa. 3 dias para se pronunciar, ficou caladinha. E 7 dias depois foi dizer que estava fazendo algo. O Bolsonaro, na hora que aconteceu, ele estava indo para se internar para operar. Ele paralisou e foi voar lá para Brumadinho, sobrevoou para ver os estragos e ver o que iam começar a fazer para resgatar as vítimas. Já aceitou a ajuda de um governo de Israel que veio com mais de 120 profissionais, engenheiros, pessoas que sabem trabalhar nesse aspecto de soterramentos, desastres, e vieram com equipamentos, sei quantas toneladas de equipamentos específicos para achar corpos que estão soterrados. E ainda tem muito esquerdista que fica usando isso, dizendo: olha, o Brasil não tem equipamento e vai pedir ajuda para Israel. Isso não é hora. Isso é hora de sim fazer como o Bolsonaro, aceitar a ajuda, entendeu? Que é muito importante. O que o Bolsonaro fez, o governo Bolsonaro, de afastar e prender todos os engenheiros, que deram os laudos que a barragem estava sem risco, estão presos. Os caras da Vale estão tudo presos. E ainda vai se chegar em muita gente do alto escalão da Vale que vão ser presos. O Brasil mudou, quer vocês queiram ou quer não, seus petistas, seus esquerdopatas. O Brasil mudou e agora não vai ficar mais como era antes. Na época de Mariana não existia empresário preso. Hoje em dia tem empresário preso. Olha o que aconteceu com o Eike Batista, governadores presos como Cabral, e os outros políticos foram todos presos pela Lava Jato. O Brasil não aceita mais esse tipo de coisa. O governo Bolsonaro já bloqueou pela justiça, parece que 10 bilhões de reais da Vale, já se precavendo da indenização das famílias que perderam seus entes queridos nessa tragédia. Vocês, esquerdopatas, que usam até uma tragédia dessa, um crime que vocês, ao voltar no PT e ao querer e a defender o PT acima de todas as coisas erradas, vocês só podem ter desvio de caráter. Porque se eu votei no PT e eu vejo, depois descubro todos esses escândalos de corrupção, roubo, inclusive esse escândalo de corrupção do PT da Vale que vitimou esse monte de pessoas, você é cúmplice, você não é mais desinformado, porque você sabe que o PT é uma facção criminosa. E isso daí, essa tragédia, esse crime, esse acidente lá em Brumadinho, é mais uma tragédia e uma coisa horrível do legado deixado pelo PT, que diz que é partido dos trabalhadores, mas para mim é perda total. Uma facção criminosa que simplesmente sucateou o Brasil, sucateou a fiscalização de tudo, deixou as empresas como uma Vale poderosíssima, a Deus dará, fazer o que quiser, fazer essas barragens que são feitas de forma de gambiarra. É o Brasil, o país da gambiarra. Pegar o próprio rejeito e fazer do rejeito a barreira, entendeu? E fazendo camadas e enchendo e metendo coisa lá, rejeito. O certo era uma barragem dessa ter um sistema de drenagem para que toda a água ela não vire, deixe de ser lama, e ela compacte e vire e fique dura e vire quase uma rocha, que não corra mais o risco de desabar e matar pessoas. E outra coisa, o engenheiro também já está sendo preso, os caras que fizeram aquilo na Vale, porque muitos que morreram são funcionários da Vale. Tem a história de funcionários da Vale que foram avisar o presidente, que está preso agora, eles avisaram alguns funcionários que
estava com risco dessa barragem desabar, e eles foram simplesmente ameaçados de ser demitidos, entendeu? E não podiam dizer nada. Muitos desses que reclamaram que a barragem estava perigosa, que tinha que ser tomada alguma providência, e que foram ameaçados de demissão, estão debaixo da lama. Então, esses caras têm que ser presos por crime doloso. A partir do momento que você sabe que essa barragem pode romper e matar pessoas, e você assume esse risco, é crime doloso, não crime culposo. Você tinha praticamente a intenção de matar as pessoas, porque existe até um deputado que na época da votação desse afrouxamento da lei, esse parlamentar, não sei se é deputado, ele disse que isso iria acontecer e que ia acontecer tragédias. Onde afirma Vossa Excelência aqui, ficará gravado para a posteridade. Eu não estou dizendo que poderemos ter novas rupturas de barragem em Minas Gerais. Por tudo que vi, acompanhei e estudei, eu não tenho dúvidas que teremos rupturas de novas barragens no estado de Minas Gerais. Não tenho dúvidas. Porque o modelo que utilizamos é obsoleto, é ultrapassado. Agora, cabe a nós aqui definirmos. O que aconteceu para trás, infelizmente, não temos o poder de mudar. Mas nós temos, pelo menos, a partir de um novo marco regulatório, em que as empresas busquem modelos mais modernos, tecnologias de ponta, evitar que novas barragens sejam construídas e se tornem bomba-relógio na cabeça da nossa sociedade. E em caso de rompimentos ou outras situações de barragem de rejeito, no futuro, que causem danos ou perdas à vida, essa proposta será apresentada hoje. Não sendo aprovada, terão como responsáveis também deputados e deputadas. Então, chega a ser um absurdo tudo isso. A gente todo dia vendo corpos e mais corpos sendo encontrados e sabendo que o governo petista é o causador de tudo isso, e ainda você vê petistas nas minhas redes sociais, entendeu? Achando que o que o Bolsonaro está fazendo é errado, e eles sabem que eles são cúmplices desse partido, desses governantes corruptos, com essa tragédia. Então, calem a boca. Calem a boca. O que o Bolsonaro está fazendo simplesmente é o correto. Punir os responsáveis, agora cuidar das famílias, resgatar os corpos, que sobreviventes agora é muito difícil de ser encontrado. E que Deus tenha piedade, conforte o coração dessas famílias que estão sofrendo por a negligência e pela corrupção de um partido, de uma facção criminosa chamada PT. Então, vamos rezar pelas famílias, vamos continuar fortalecendo esse governo para que ele faça e que lute pelos brasileiros e que não lute pelo seu bolso e pelos seus interesses próprios. Porque quando existe um governo que luta pelos seus interesses próprios, o resultado é isso, pessoas mortas. E eu quero só uma última pergunta. Como se constrói um restaurante, uma pousada, tudo, um restaurante, embaixo da barragem onde se um dia ela rompesse, ela estava no caminho do rejeito? Tudo isso mostra que a Vale fazia o que queria e não tinha fiscalização. Porque o governo pode privatizar algumas, e o Bolsonaro já disse que não vai privatizar a Caixa Econômica, Petrobras, nem Banco do Brasil. E nem a usina lá, a hidrelétrica. Mas o resto, tudo vai ser privatizado. E privatizar não quer dizer deixar nas mãos do poder privado, e sim fiscalizar, para que essas empresas que foram privatizadas, fiscalizar, para que elas sigam as regras e que não botem em risco a vida de outras pessoas. Se você gostou do vídeo, dê o seu curtir, dê o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E vocês sabem, galera, estamos juntos.